A América Latina à beira do caos. Como a onda de imigração dos Estados Unidos pode redefinir a sociedade? Os Estados Unidos, o lugar dos sonhos, onde pessoas de todo o mundo têm buscado uma vida melhor por décadas. Mas adivinhe só, a história está mudando rapidamente com algumas reviravoltas surpreendentes. E não estamos falando sobre celebridades desta vez. Você já ouviu falar sobre a revolução na imigração que está abalando a terra da abundância? E mais, sabia que até mesmo os próprios americanos estão deixando para trás o lugar que costumavam chamar de lar? O que está acontecendo? Por que os cidadãos dos Estados Unidos estão embarcando nessa jornada inesperada? As razões são variadas e as consequências são intrigantes. Quer entender o que está por trás dessa mudança drástica? E como isso está afetando não apenas os Estados Unidos, mas também a América Latina e, talvez, o mundo todo? Acompanhe esta história que vai te fazer questionar muitas coisas e repensar o que você achava que sabia. Preparado para desvendar a revolução na imigração? Os Estados Unidos, muitas vezes vistos como um farol de prosperidade e segurança, agora enfrentam tempos econômicos turbulentos. Ao longo de sua história, a nação abriu suas portas para pessoas de diversas origens, europeus, africanos, asiáticos e, mais recentemente, hispânicos. A América Latina tem uma conexão profunda com os Estados Unidos, e muitos têm parentes ou amigos que embarcaram em busca do sonho americano. Quase um quarto da população nos Estados Unidos tem raízes hispânicas, e a ideia de uma vida melhor no exterior impulsionou essas jornadas. Muitos viram seus entes queridos nos Estados Unidos melhorarem significativamente suas condições de vida em comparação com seus países de origem. No entanto, algo inesperado está acontecendo. No passado, o esforço e o trabalho árduo costumavam abrir portas para a compra de casas ou o aluguel de um lar decente. Se voltássemos aos anos 50 e perguntássemos às pessoas sobre o futuro dos Estados Unidos, encontraríamos uma visão otimista e cheia de expectativas. Era uma época de progresso e inovação, alimentada pela imaginação coletiva. Naquela época, o futuro era pintado com carros voadores nos céus, viagens à lua e até mesmo robôs fazendo tarefas domésticas. No entanto, recentemente, houve uma mudança dramática nos ventos. Pesquisas mostram que muitos norte-americanos acreditam que as coisas pioraram nas últimas 5 décadas. Um estudo recente do Pew Research Center revelou que muitos têm receio de que a economia enfraqueça e que os Estados Unidos percam influência global até 2050. Além disso, as pessoas estão preocupadas com divisões internas, desigualdade econômica e questões financeiras. As pessoas gradualmente estão ficando menos confortáveis e cerca de 80% das pessoas afirmam que não estão satisfeitas com a situação do país, evidenciando uma desigualdade entre suas expectativas e a realidade atual. Os preços das casas têm subido constantemente. Em apenas uma década, o valor médio de um imóvel aumentou de $250 mil para quase $450 mil. Em outras palavras, os preços das casas quase dobraram em 10 anos, enquanto os salários permaneceram estagnados. Só para você ter uma base, se ajustarmos o valor do salário para os dias atuais, ele permaneceria igual ao de 60 anos atrás. Vamos usar um exemplo para ilustrar essa situação. Imagine que em 1960, um trabalhador norte-americano ganhava $3 por hora. Na época, com esse dinheiro, ele conseguia comprar um hambúrguer, batatas fritas e um refrigerante, que custava, vamos dizer, $3 no total. Agora, avançamos para 2020, e o mesmo trabalhador ganha $23 por hora. Parece um grande aumento, certo? No entanto, quando ele vai comprar o mesmo hambúrguer, batatas fritas e refrigerante, ele percebe que o preço total aumentou para $23 devido à inflação ao longo dos anos. Em termos reais, apesar do aumento nominal dos salários, o trabalhador ainda está gastando toda a sua hora de trabalho para comprar o mesmo lanche que comprava nos anos 60. Isso mostra como os salários não estão acompanhando o aumento dos preços ao longo do tempo. Vamos dar uma olhada nos aluguéis para ilustrar melhor a situação. Nas grandes cidades dos Estados Unidos, como Nova York, Los Angeles e São Francisco, os aluguéis atingiram níveis exorbitantes. Alugar um apartamento nessas cidades pode facilmente custar mais de $3 mil por mês, um valor que muitos americanos simplesmente não podem pagar. Em resposta a essa situação, muitos estão optando por deixar essas áreas urbanas caras e buscar alternativas em estados mais acessíveis, como Texas, Flórida e Arizona. No entanto, o que é ainda mais surpreendente é que, pela primeira vez na história, alguns estão olhando para fora das fronteiras dos Estados Unidos. Imagine isso, americanos considerando países como México e Costa Rica como destinos para fugir dos altos custos de aluguel nos Estados Unidos. É um cenário que poucos teriam imaginado até recentemente e ilustra o quanto a situação econômica está afetando as escolhas de vida das pessoas. Imagine que você mora em Nova York, onde o aluguel médio de um apartamento de um quarto no centro da cidade chega quase a $4 mil por mês. Agora, considere que no México, em cidades maiores, você pagaria apenas $780 pelo mesmo tipo de apartamento. Além disso, o custo de vida médio na cidade do México, por exemplo, é cerca de 3 vezes menor do que em Nova York. Parece um sonho, certo? Mas aqui está a questão, é possível viver com um salário americano em uma cidade mexicana? A resposta é um grande sim. A pandemia acelerou a digitalização do trabalho, tornando possível trabalhar virtualmente em empregos que anteriormente exigiam presença física. E essa mudança é vista como benéfica para todos. Isso significa que muitos americanos estão explorando novas opções, levando suas carreiras para lugares onde seu dinheiro pode render muito mais. Com seus rendimentos substanciais, eles estão impulsionando o mercado imobiliário local, apoiando restaurantes e serviços locais, e, em última análise, contribuindo para a economia dessas cidades estrangeiras. Mas toda essa transformação tem um custo, e é aí que entra o termo gentrificação.
A gentrificação descreve um processo em que uma área urbana degradada ou economicamente desfavorecida passa por uma revitalização, levando à gradual substituição da população local de baixa renda por pessoas de classes sociais e econômicas mais altas. Esse fenômeno já aconteceu historicamente nos Estados Unidos e agora está se repetindo na América Latina. Vamos dar um exemplo prático, o caso do Brooklyn, em Nova York. Imagine voltar no tempo quando Brooklyn era habitado principalmente por imigrantes pobres, vindos da Itália, Porto Rico e outros lugares. O Brooklyn era um exemplo de diversidade cultural, mas também representava as lutas da população de baixa renda em uma cidade em crescimento. No entanto, à medida que o custo de vida em Nova York começou a subir, algo notável aconteceu: pessoas mais ricas começaram a se mudar para o Brooklyn. Essa migração trouxe uma série de mudanças, nem todas positivas. À medida que os bairros se transformavam, os moradores de longa data, muitos dos quais eram economicamente desfavorecidos, foram gradualmente empurrados para outras áreas. Por quê? A resposta é simples: eles não podiam mais pagar pelos novos preços. O aumento da demanda por moradia e serviços por parte dos novos moradores ricos fez com que os custos subirem rapidamente. Essa situação se assemelha muito ao que está acontecendo agora, à medida que os americanos se mudam para a América Latina. De bairro em bairro, essas comunidades estão sendo deslocadas para dar lugar aos novos moradores, e a ideia de que os americanos estão injetando dinheiro nas economias locais nem sempre é um conto de fadas. Essa injeção pode ser mais como um choque econômico que perturba a estrutura social e econômica das áreas locais. Isso é claramente visível no bairro Condesa, na Cidade do México, onde o charme local atraiu americanos em busca de uma melhor qualidade de vida. No entanto, essa afluência resultou em um aumento excessivo nos preços, tornando difícil para a população local manter suas casas originais ou frequentar os estabelecimentos locais. E essa situação não é única, pois cidades como Tijuana, Mérida e San Miguel de Allende também passam por essa mesma transformação. O fenômeno se estende até San Juan, Porto Rico, e San José, na Costa Rica, onde as taxas de inflação mais elevadas do que a média nacional agravam ainda mais o impacto. E isso só piora aquilo que já era ruim, ou seja, aumenta ainda mais a desigualdade em países que são pobres e, por consequência, têm populações mais carentes de recursos. É preocupante porque, agora, são pessoas extremamente ricas de todo o mundo que estão contribuindo para esses problemas. Isso nos leva a questionar como isso afetará os países da América Latina. Será que isso vai ajudar os países latino-americanos a crescerem, ou só vai aumentar a diferença entre ricos e pobres, tornando a sociedade ainda mais desigual? A resposta para essas perguntas ainda não está clara, mas uma coisa é certa: a relação entre a migração, a economia e as diferenças sociais nunca foi tão complicada e intrigante como é agora.